O Egito Antigo, uma civilização que floresceu por milênios, passou por ciclos de glória, fragmentação e renascimento. Um desses períodos de esplendor inigualável foi o Reino Médio, uma era que emerge das cinzas do caos para forjar uma nova identidade, um novo propósito e uma riqueza cultural que a história recordaria como a sua verdadeira Era de Ouro. Após a desintegração do poder central no fim do Antigo Reino, o Egito mergulhou no que é conhecido como o primeiro período intermediário. Foi um tempo de governos locais, de rivalidades entre nomarcas e de uma fragmentação política que ameaçava a própria unidade do Vale do Nilo. Mas, como sempre na história egípcia, das profundezas da desordem, um novo poder começou a ascender. Este poder veio do sul, de uma cidade até então de relativa importância menor, mas que se tornaria o coração pulsante do Egito por séculos: Tebas. Foi Mentuhotep II, um faraó da 11ª dinastia, quem orquestrou a reunificação. Após décadas de conflito com os governantes de Heracleópolis, Mentuhotep finalmente triunfou, unificando as duas terras e restabelecendo a autoridade real sobre todo o Egito. A escolha de Tebas como capital principal, ou pelo menos seu centro espiritual, marcou uma mudança geográfica e ideológica. Com a paz e a ordem restauradas, o Egito estava pronto para uma nova era de prosperidade e inovação. O Reino Médio, particularmente sob a 12ª dinastia, fundada por Amenemhat I, é aclamado como a Era de Ouro da literatura e da arte egípcia. Longe da rigidez e formalidade do Antigo Reino, a produção cultural do Reino Médio exibia uma sofisticação, uma introspecção e uma complexidade emocional sem precedentes. A literatura floresceu como nunca antes, com o surgimento de gêneros que exploravam a psicologia humana, a moralidade, a aventura e a sabedoria. O maior expoente dessa era é, sem dúvida, a História de Sinuhe. Esta obra-prima narra a saga de um cortesão que foge do Egito após a morte de Amenemhat I e vive uma vida de glória no Levante, apenas para sentir a irresistível saudade de sua terra natal e, eventualmente, retornar. Sinuhe é um conto de exílio e redenção, de identidade e pertencimento, escrito com uma profundidade psicológica e uma riqueza de detalhes que ainda hoje cativam. Outras obras notáveis incluem O Conto do Marinheiro Náufrago, uma fantasia cheia de elementos míticos e lições sobre resiliência. O Camponês Eloquente, uma poderosa defesa da justiça e da retórica. E As Instruções de Amenemhat, um texto cínico e cauteloso atribuído ao falecido faraó, alertando seu filho sobre as armadilhas do poder. Esses textos não eram apenas entretenimento. Eram ferramentas de educação moral, guias para a conduta correta e reflexões sobre a condição humana, consolidando o papel dos escribas como intelectuais e guardiões da cultura. Na arte, a mudança foi igualmente notável. A representação dos faraós e da elite adquiriu um realismo mais acentuado. Rostos não eram mais apenas máscaras ideais de divindade. Eles podiam expressar cansaço, sabedoria, preocupação, traços humanos que davam profundidade às figuras reais. Exemplos como os retratos de Sesostris III revelam um líder poderoso, mas com a marca da responsabilidade e da experiência em seu semblante. A joalheria atingiu um auge de requinte, com peças de ourivesaria e pedras preciosas que demonstravam uma técnica artesanal impressionante. As tumbas, embora menores que as pirâmides do Antigo Reino, eram decoradas com cenas vibrantes da vida cotidiana e do mundo aquém, oferecendo um vislumbre fascinante da sociedade egípcia. A prosperidade do Reino Médio não foi apenas cultural. Foi impulsionada por uma administração eficiente e por ousadas inovações em infraestrutura. Um dos projetos mais ambiciosos e bem-sucedidos foi o controle e o aproveitamento das águas do Nilo, especialmente na região do Faium. Sob faraós como Amenemhat III, vastos projetos de irrigação foram empreendidos. O grande oásis de Faium, uma depressão natural a oeste do Nilo, foi transformado através da construção de canais,
diques e barragens que regulavam o fluxo da água do Nilo para o Lago Moeris, Birket Karun. Este sistema permitiu o controle das inundações, a recuperação de terras pantanosas para a agricultura e a criação de vastas áreas de cultivo, aumentando significativamente a produção de alimentos e a riqueza do Egito. Essa engenharia hidráulica avançada é um testemunho da capacidade egípcia de adaptar-se e dominar seu ambiente. Paralelamente a essa engenharia interna, o Egito do Reino Médio olhava para além de suas fronteiras, particularmente para o sul, em direção à Núbia. Esta região, rica em ouro, pedras preciosas e outros recursos valiosos, era de vital importância estratégica e econômica. Faraós como Sesostris I e, de forma mais enfática, Sesostris III, lançaram campanhas militares sistemáticas para garantir o controle sobre a Baixa Núbia. A estratégia egípcia na Núbia foi uma das mais impressionantes da história antiga. Ao longo do Nilo, na Baixa Núbia, foi construído um cinturão de fortificações maciças e intrincadas. Fortalezas como Buhen, Semna, Mirguissa e Uronarte eram verdadeiras cidades-fortalezas, com muros imponentes, torres de observação, casernas, templos e portos. Essas fortalezas não eram meros postos avançados. Eram centros administrativos, de comércio e de controle militar que garantiam a exploração dos recursos nubianos, protegiam as rotas comerciais e funcionavam como barreiras defensivas contra incursões do sul. As inscrições deixadas por Sesostris III em Semna, por exemplo, mostram um faraó determinado a controlar a região, proibindo a passagem de nubianos sem autorização real. O controle sobre a Núbia não apenas enriqueceu o tesouro egípcio com ouro, mas também estabeleceu uma esfera de influência que perduraria por séculos, disseminando a cultura egípcia para o sul. Os faraós do Reino Médio foram construtores de um estado mais centralizado e robusto. Amenemhat mudou a capital para Ichtawi, perto do Faium, para exercer um controle mais efetivo sobre o país. Sesostris III é lembrado por suas reformas administrativas que enfraqueceram o poder dos nomarcas, os governadores regionais, e centralizaram ainda mais a autoridade na coroa. Ele é considerado um dos faraós mais poderosos da história egípcia, um líder enérgico, que deixou sua marca não apenas nas campanhas militares e na administração, mas também na arte com seus retratos realistas que expressavam a carga da realeza. O Reino Médio, com seu florescimento literário e artístico, suas inovações agrícolas e sua expansão imperial, representou um período de notável confiança e dinamismo para o Egito Antigo. Foi uma era em que a civilização egípcia se reinventou, aprendendo com os erros do passado para construir um futuro mais forte e sofisticado. A sua Era de Ouro não foi apenas um pico de prosperidade material, mas um apogeu de expressão cultural e de engenhosidade humana que deixou um legado duradouro na rica tapeçaria da história egípcia. Gostou do vídeo? Curta, é grátis e ajuda demais nosso canal. Considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga da história do mundo.